Segunda Reis, capítulo 11. Quando Atalha, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com a sua ama, para escondê-lo de Atalha. Assim, ele não foi morto. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalha governava o país. No 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar à sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de 100 dos cários e dos guardas, e fez um acordo com eles, fazendo-os jurar no templo do Senhor. Então lhes mostrou o filho do rei e lhes ordenou: vocês vão fazer o seguinte: quando entrarem de serviço no sábado, uma companhia ficará de guarda no palácio real, e outra na porta de Sur, e a terceira na porta atrás das outras companhias. Elas montarão guarda no templo por turnos. As outras 2 companhias, que normalmente não estão de serviço no sábado, ficarão de guarda no templo, para proteger o rei. Posicionem-se ao redor do rei de armas na mão. Matem todo o que se aproximar de suas fileiras. Acompanhem o rei aonde quer que ele for. Os líderes dos batalhões de 100 fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como os que estavam saindo, ao sacerdote Joiada. Então ele deu aos líderes dos batalhões de 100 as lanças e os escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam no templo do Senhor. Os guardas, todos de arma na mão, posicionaram-se em volta do rei, perto do altar do templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Depois, Joiada trouxe para fora o filho do rei, colocou nele a coroa e entregou-lhe uma cópia da aliança. Então o proclamaram rei, ungindo-o, e o povo aplaudia e gritava: Viva o rei! Quando Atalaia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor, onde estava o povo. Lá, ela viu o rei, conforme o costume, de pé junto à coluna. Os oficiais e os tocadores de corneta estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Então Atalha rasgou suas vestes e gritou: Traição! Traição! O sacerdote Joiada ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: levem-na para fora por entre as fileiras e matem à espada todo o que a seguir. Pois o sacerdote dissera: ela não será morta no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram ao lugar onde os cavalos entram no terreno do palácio e lá a mataram. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para que fossem o povo do Senhor. Também fez um acordo entre o rei e o povo. Então todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares e os ídolos e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente dos altares. E o sacerdote Joiada colocou guardas no templo do Senhor. Levou consigo os líderes dos batalhões de 100 dos cários, os guardas e todo o povo, e juntos conduziam o rei do templo ao palácio, passando pela porta da guarda. O rei então ocupou seu lugar no trono real, e todo o povo se alegrou. E a cidade acalmou-se depois que Atalha foi morta à espada no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar. Segunda Reis, capítulo 12. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia. Ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles.
Joás ordenou aos sacerdotes: reúnam toda a prata trazida como dádivas sagradas ao templo do Senhor. A prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e a que foi trazida voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolhe a prata de um dos tesoureiros para que seja usada na reforma do templo. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham feito as reformas. Por isso, o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e lhe perguntou: por que vocês não estão fazendo as reformas no templo? Não recolham mais prata com os seus tesoureiros, mas deixem-na para as reformas. Os sacerdotes concordaram em não mais receber nenhuma prata do povo e em não ser mais encarregados dessas reformas. Então o sacerdote Joiada pegou a caixa, fez um furo na tampa e colocou-a ao lado do altar, à direita de quem entra no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa toda a prata trazida ao templo do Senhor. Sempre que havia uma grande quantidade de prata na caixa, o secretário real e o sumo sacerdote vinham, pesavam a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. Depois de pesada, entregavam a prata aos supervisores do trabalho no templo. Assim, pagavam aqueles que trabalhavam no templo do Senhor, os carpinteiros e construtores, os pedreiros e cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para os concertos no templo do Senhor e cobriam todas as outras despesas. A prata trazida ao templo não era utilizada na confecção de bacias de prata, cortadores de pavio, bacias para a aspersão, cornetas ou quaisquer outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era usada como pagamento dos trabalhadores que a empregavam para o reparo do templo. Não se exigia a prestação de contas dos que pagavam aos trabalhadores, pois agiam com honestidade. Mas a prata das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não era levada ao templo do Senhor, pois pertencia aos sacerdotes. Nessa época, Hazael, rei da Síria, atacou Gate e a conquistou. Depois decidiu atacar Jerusalém. Então Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados Josafá, Jeorão e Acasias, reis de Judá, e os que ele mesmo havia consagrado, e todo o ouro encontrado no depósito do templo do Senhor e do palácio real, e enviou tudo a Hazael, rei da Síria, que assim desistiu de atacar Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e as suas realizações estão todos escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. 2 dos seus oficiais conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, no caminho que desce para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josabade, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. Ele morreu e foi sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Davi, e seu filho Amazias foi o seu sucessor. Gálatas, capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor
de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Concluímos hoje a leitura do dia 167 do nosso plano de leitura bíblica. Para você que acompanha essa leitura, eu peço para deixar aquele like no vídeo que vai nos ajudar a chegar a mais pessoas. E para você que é novo aqui no canal e quer fazer a sua leitura acompanhada conosco, se inscreva e ative o sininho. Dessa forma você vai ser notificado todos os dias quando um novo vídeo for postado e poderá fazer o acompanhamento. Por hoje eu fico por aqui. Peço a Deus que abençoe grandemente a sua vida. E até amanhã, se assim Ele nos permitir.